Noite. Oi, Karina, tudo bem? Excelente. Já temos todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou desativar o chat agora, tá bom? O pessoal estava comentando muito aqui de expectativas, o que eles querem aprender. Acho que, em geral, está todo mundo aqui muito motivado em sair daqui melhor, entender um pouquinho da cabeça de vocês, do dia a dia de vocês, as oportunidades em vendas. Então, nesse momento, pessoal, eu vou desativar o chat, tá bom? E a gente vai começar o nosso bate-papo, tá bom? É uma honra e um prazer ter vocês conosco. Já temos 703 pessoas conectadas, 706 agora, 7 e vai aumentando. Então, a gente está super feliz, grato e muito honrados em tê-los conosco. Eu queria agradecer em especial ao Alfredo, o Pedro e a Karina por terem aceitado o nosso convite. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Só queria dar um pouquinho de visibilidade para vocês de como a gente vai tocar esse bate-papo. Daqui a pouquinho a gente faz formalmente bem-vindos todos os nossos convidados. Mas eu queria só relembrar um pouquinho dessa jornada que a gente está tendo no Vamos Subir Carreiras, tá bom? Então, o Vamos Subir Carreiras é o programa de carreiras do Vamos Subir, que está ensinando as carreiras de marketing, vendas, sucesso do cliente, gestão de pessoas, tecnologia, com os principais executivos do mercado. Hoje, a gente vai aprender de vendas. Semana retrasada, a gente aprendeu sobre marketing, um bate-papo super legal, e a gente tem uma oportunidade de aprender com feras que estão fazendo acontecer no mercado. Então, a gente vai beber da fonte nesse momento. Então, a gente está super, super feliz de estar aqui com vocês. Hoje é o primeiro dia, tá bom, do Vamos Subir Carreiras. A gente vai ter esse bate-papo com os nossos executivos convidados. Amanhã, tá bom, a gente tem um outro bate-papo super importante com que a gente está falando ou chamando de talk com especialistas, com pessoas que, inclusive, trabalham nas empresas Salesforce, Zoom e Zendesk, onde a gente vai ter um bate-papo mais prático sobre ingressar em venda, sobre o dia a dia, várias coisas super importantes. Eu só queria comentar algo bem importante que a gente tem feito, né? O Vamos Subir como projeto social e sem fins lucrativos, foca em fazer programas, iniciativas e gerar oportunidades sem custo nenhum para todos os participantes, empresas que nos apoiam. Mas dessa vez a gente está fazendo diferente e eu quero que todo mundo se engaje aqui nesse momento para impactar e ajudar o Brasil e as pessoas que estão sendo impactadas pela situação que a gente vive. Exclusivamente nesse programa, né, o Vamos Subir Carreiras, nós estamos arrecadando fundos para compras de cestas básicas para apoiar as famílias impactadas pela Covid-19. Então, nesse momento, vocês estão vendo um QR Code aqui. Esse QR Code é um QR Code para você abrir o seu aplicativo do celular, ir lá no Pix, né, fazer o QR Code do Pix e doar de R$1 a R$20. Não precisa mais do que isso. Ah, Flávio, é obrigatório? Não, a gente está aqui já. Mas toda doação recebida, o Vamos Subir, vai colocar a mesma quantia em cima, para que a gente doe e impacte as pessoas que estão sendo impactadas pela Covid. Eu já quero trazer uma reflexão, pessoal. Só de estar aqui, são mais de 830 pessoas conectadas, com acesso à internet, com um dispositivo. Só de estar aqui a gente é privilegiado. Quantas pessoas não gostariam de ter essa oportunidade? Então, se você tem um pouquinho, ou nada, não tem problema, mas se você tem um pouquinho, eu quero te incentivar de verdade a doar, apoiar, e o Vamos Subir de novo. Vai usar esse dinheiro para compra de cestas básicas, e a gente vai doar a mesma quantidade em cima, tá bom? A mesma quantia em cima. Então, uma super oportunidade de se envolver em algo que possa impactar realmente a vida das pessoas, tá bom? Então, eu queria, na verdade, agora só dar uma visibilidade de como vai ser o nosso bate-papo aqui. A gente vai ter uma agenda onde a gente vai trazer muito conteúdo sobre a carreira em vendas, o futuro da profissão, possibilidades de atuação, competências específicas e exigidas para os jovens que querem atuar na área, tecnologias envolvidas no dia a dia e muito mais. E no final, a gente vai ter a possibilidade de responder algumas perguntas. Então, aqui no Zoom, vocês devem estar vendo aqui embaixo o Q, o E e o A, o Q&A. Então, essa sigla é para perguntas e respostas. Tem uma pergunta para o Alfredo, para o Pedro, para a Karina? Manda nessa caixinha e no final a gente vai separar alguns momentos, alguns minutinhos para responder essas perguntas, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado novamente pela oportunidade. A gente vai começar o nosso bate-papo apresentando os nossos convidados, speakers, e eu vou começar, primeiramente, com as damas, apresentando a Karina, e aqui no mini currículo dela diz: Karina Lima é uma executiva com alma de artista, filha da diversidade brasileira, formada em escola pública, apaixonada por vendas, tecnologia e pela criatividade e empreendedorismo brasileiro. Atualmente é vice-presidente de vendas da Salesforce,
onde atua desde 2015 liderando o desenvolvimento de estratégias para os segmentos de médias e grandes empresas, bem como a expansão geográfica da empresa no Brasil. Karina, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, pessoal. Boa noite, um prazer. Show de bola. Eu vou apresentar agora o Alfredo, tá? O Alfredo Sestini é o head da Zoom no Brasil, onde tem como principal responsabilidade a estruturação da operação da companhia no Brasil. Antes de chegar ao Zoom, Sestini trabalhou mais de 13 anos na Oracle, onde foi diretor de vendas da divisão de experiência do cliente. Também na Oracle foi diretor de vendas de outras divisões de negócio, como Marketing Cloud e Commerce Cloud para o Brasil e América Latina. Antes da Oracle, Sestini foi consultor sênior da IBM. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de bater um papo com vocês. Show de bola. E agora eu apresento o Pedro Fontes. Pedro Fontes tem mais de 20 anos de experiência em vendas e marketing no Brasil e na América Latina, vendendo múltiplos softwares como serviço na nuvem e soluções tecnológicas para dispositivos móveis. Atualmente lidera o time de vendas Enterprise da Zendesk no Brasil. Pedro, seja muito bem-vindo. Estou super feliz de ter você aqui também. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Show de bola. Pessoal, eu vou, na verdade, só fazer um comentário antes de partir aqui já para o início. Acho que as três pessoas que nós temos aqui, três convidados, eu tive a oportunidade de trabalhar direto ou indiretamente. E são pessoas que eu não só admiro porque são executivos de alta performance, que agregam valor, mas são pessoas de valores, princípios, e que agregam não só na carreira e nos negócios, mas na vida das pessoas também. Então, acho que a gente vai ter uma oportunidade muito boa de aprender com esses três. Eu acho que é uma oportunidade de pegar papel e caneta e tentar absorver o máximo, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar, na verdade, com a Karina, depois o Alfredo e o Pedro, tá bom? Nessa sequência. Karina, conta pra gente, se apresenta aqui em alguns segundos, quem que é a Karina, fora o que eu falei, né, desse seu mini currículo e mini bio. Boa noite de novo, pessoal, é um prazer estar com vocês. Eu acho que tem algumas coisas que eu adorei a sua primeira conversa conosco, quando você perguntou o que não está no currículo, né? E eu acho que é muito do que nos conecta aqui hoje. Eu não era uma criança que sonhou em ser executiva de multinacional de tecnologia do Vale do Silício. Eu queria ser bailarina, como muitos de vocês, que eu estou super curiosa depois para saber através do LinkedIn e do chat, através do Flávio, o que vocês queriam ser quando crescessem. E como isso muda, né? E como a gente precisa nos adequar utilizando todas as nossas experiências e vivências ao longo da vida e da carreira para se readaptar. E eu acho essa oportunidade incrível, né, de tentar entender o que a gente pode juntar para construir uma carreira nova. Eu queria ser bailarina, estudei para isso, foi minha primeira faculdade, minha primeira formação foi em artes e coreografia, e um acidente me fez repensar a minha carreira. Fiquei 3, quase 4 meses de cadeira de rodas e isso me obrigou a repensar. Eu acho que a gente não precisa passar por isso na vida, claro que não, mas esses acidentes podem ser grandes oportunidades. E foi assim que eu vi. Eu agarrei as minhas novas oportunidades, fui estudar administração, apliquei para trainee na IBM, tenho uma história parecida com o Alfredo lá no início da carreira na IBM. E depois nos encontramos muito pelo caminho, né, Alfredo? Então, eu acho que essa jornada é uma jornada de reinvenção. E a gente tem que estar aberto a essas novas oportunidades e se preparar para essas oportunidades. Show de bola, excelente. Curiosidades, tá? Eu também não comecei, não sonhei desde criança ser vendedor, né? Eu quase, né? Na verdade, eu joguei futebol profissionalmente, mas depois parei, entrei em vendas por vários outros motivos, mas estou aqui também como uma pessoa que abraçou a área de vendas e a área de vendas tem proporcionado muitas oportunidades, né? Para todos nós, com toda certeza. Conta pra gente, Alfredo, aquilo que não está no seu currículo. Quem que é o Alfredo? Cara, o Alfredo é uma pessoa muito curiosa, demais até, demais, sempre querendo aprender, sempre querendo conhecer coisas novas, sempre querendo entender o que acontece no mundo. E acho que o que acabou me levando para essa carreira de vendas foi a curiosidade, porque o que está no currículo é que meu primeiro emprego foi num frigorífico, na área de desossa. Então, e aí por curiosidade, andando, eu comecei a aprender, comecei a me interessar. Fiz engenharia, comecei a fazer outros cursos e um belo dia me apliquei como a Karina
para uma área de trainee na IBM, que no começo do século, não vou nem falar a data, né? Para não ficar muito chato para mim, mas não pode falar a data. Eu me apliquei porque eu queria conhecer o que era essa tal de tecnologia, o que era esse negócio novo que está começando a colocar nas empresas, muitas empresas fazendo RP, o que é isso, sistemas de gestão. Eu não tinha noção do que era isso. E por curiosidade, eu apliquei para a vaga de trainee, entrei e fui andando, evoluindo até a gente continuar no papo mais para frente aqui. Mas não joguei futebol que nem você, nem fui bailarina que nem a Karina, ou bailarino, graças a Deus, né? Mas eu trabalhei em frigorífico durante 2 anos da minha vida. Meu primeiro emprego de verdade. Então, muito bom, muito bom. Pedro? Poxa, é muito legal isso. Eu também não tentei ser bailarino, não tenho o menor talento para isso. E nunca trabalhei no frigorífico. Mas a minha história, ela também tem uma trajetória que não nasce em vendas, né? Ninguém nasce querendo, vou ser um grande vendedor, ou vou trabalhar em vendas. Eu sou formado em desenho industrial, carioca, e durante a minha faculdade eu tive contato com a tecnologia por conta da minha curiosidade também de saber como que as empresas pensavam o seu design, pensavam como transformar as suas marcas. E a partir daí eu fui convidado para um estágio na Corel, também aqui Corel Draw, já estou abrindo aqui minha idade aqui para todo mundo também, um software que foi nos primórdios da tecnologia aqui no Brasil, de edição vetorial. E a partir daí eu comecei um estágio como promotor de vendas. Essa função hoje nem mais existe. Literalmente colocando caixa de software. Acho que a maioria das pessoas aqui que estão nessa live não sabe nem o que era uma caixinha de software, pessoal. A gente vendia antes o software, você comprava, via num disquete, ou via no CD, você instalava no computador. Então, parece que é de outro mundo, mas não é tão longe assim. Estamos falando da década de 90. E daí eu comecei, por curiosidade também, a entrar nesse mundo de tecnologia, querendo conhecer mais, e fui me aproximando cada vez mais da carreira de vendas. E aí depois a gente vai poder bater um papo mais de como isso evoluiu, mas de uma forma geral, vendas, me apaixonei por isso, é onde eu me sinto em casa, onde eu consigo aportar o maior valor para as pessoas que trabalham comigo. E, de novo, aqui tem um designer, uma bailarina e um Desossa, na Desossa. Cara, Desossa. Trabalhei na Desossa. Todos aqui vendedores e felizes, mas mostra que é uma profissão que eu me sinto 100% realizado e aonde dá para a gente construir uma carreira muito bonita. Então, você até comentou uma coisa importante, Pedro, que muita gente, né, ou quase ninguém cresce falando, nossa, serei vendedor. Muito difícil uma criança falar isso, né? Eu até uma vez escrevi um post, porque eu espero que o meu filho ele seja vendedor. Acho que vendas em geral te ensina, né, a ser resiliente, a desenvolver o espírito empreendedor, a conseguir se relacionar com as pessoas, te dá visibilidade, né? E querendo ou não, vendas é uma parte altamente estratégica de todas as empresas. Nenhuma companhia vai viver sem vendas. Então, acho que precisa mudar esse conceito, né, de vendedor tem preconceito, né, ou tem preconceito com a área de vendas. Eu vou até perguntar, antes de começar o nosso papo, por que vocês acham que tem esse preconceito com vendas? Onde é que está aquele gatilho ali que a gente fala, puxa vida, não gosto de vendedor? E aí a gente já entra, né, como é que a gente muda essa situação, entendendo um pouquinho mais da visão de vocês. Não sei se a Karina quer comentar sobre isso, mas fiquem à vontade. Momento. Isso é muito interessante, porque a gente está falando de vendas e aqui, vendas em tecnologia. Eu até hoje não consegui explicar direito para minha mãe o que eu faço, eu acho que muitos de vocês também têm esse desafio, né? Então, eu resumo assim, eu acho que é a melhor forma da gente dizer hoje, não, eu sou vendedora. E eu sou vendedora hoje sendo vice-presidente, serei vendedora a minha carreira inteira e fui vendedora para entrar na minha carreira. O primeiro produto que a gente vende é a gente mesmo, né? E eu concordo com você, Flávio, eu acho que isso tem que estar no DNA e a gente precisa desmistificar, eu acho que é a falta do conhecimento da carreira de vendas. A gente tem, vendas é tão amplo, mas um CEO de uma empresa que não é um bom vendedor está ofendendo o principal KPI dele, que é a receita, né? A receita vem daí, seja uma venda de serviço, de um produto, de um licenciamento, no nosso caso aqui de uma assinatura de software. Então, a gente precisa conhecer para desmistificar esse preconceito da carreira de vendas.
E eu acho que a gente também precisa entender que em nenhuma profissão, e em vendas ainda mais, a gente pode se mediocrizar. O que eu quero dizer com isso? Eu sou vendedor, eu sou vendedor. Cara, seja o melhor que você tiver que ser, em qualquer área que você tiver. E em vendas isso é ainda mais importante, porque a gente precisa vencer da gente mesmo, né? Nós precisamos nos desafiar o tempo inteiro. Imagina agora, no meio da pandemia, somos 3 empresas que precisaram se reinventar. Reinventar a forma como se comunicou com o cliente ou viabilizar os seus clientes a se comunicarem com seus clientes, né? Que foi o caso também de nós 3, em vendas, em atendimento e propiciando as reuniões que a gente precisava, o reengajamento que a gente precisava, essa falta do olhar olho no olho. Então, nós também nos reinventamos. A forma como a gente trabalhou a carreira de vendas, agora, tão recente, né? Há um ano atrás, também foi completamente reinventada. Então, a gente precisa se desafiar, não se acomodar e tentar buscar sempre o melhor. E assim a gente desmistifica e tira um pouco desse preconceito em torno da carreira de vendas. Boa. E eu já vou começar perguntando até para o próprio Pedro. Pedro, como é que você define o papel, né, e a responsabilidade da área de vendas, né? A Karina colocou brilhantemente aqui, né, uma transição, o quanto é importante, o quanto a gente tem que assumir o nosso papel de vendedores, até porque a gente está se vendendo a todos os momentos, mas hoje, né, na caixinha de vendas, dentro de uma organização, como é que você define, né, a carreira de vendas? E aí o Alfredo também pode acrescentar, caso ele queira. Para mim, quando eu penso na carreira de vendas, a Karina colocou muito bem, todos nós somos vendedores, mas o papel grande de venda é a geração de receita, né? Nenhuma empresa ela consegue operar sem a geração de receita. Então, os vendedores eles têm um papel crucial, tanto na prospecção, identificação e geração de receita para manter a empresa funcionando e tendo o seu papel, tanto no mercado, com retorno para os seus acionistas, como também para a sociedade. Então, o vendedor, né, aí de novo trazendo um paralelo aqui do que a Karina colocou, a gente desmistificar e não colocar de forma pejorativa a palavra vendedor, que eu acho que todo mundo fica meio ressabiado, falar para o pai, para a mãe, para a família, vou ser vendedor. Não, na verdade, todo mundo precisa comprar uma experiência, as pessoas querem uma experiência. E para ter acesso a uma experiência, precisa de alguém drivando, fazendo esse posicionamento consultivo, para que aquela empresa ou aquela pessoa tenha a melhor experiência que ela imagina que seja melhor para o negócio dela ou para a vida profissional dela ou vida pessoal. Então, o vendedor ele tem um papel fundamental de traduzir as expectativas de receita da empresa para o consumidor. E sem esse papel, sem quem faça isso, até trazendo de novo uma relação do que a gente está vivendo hoje, a quantidade de informação que nós somos bombardeados todo dia, a quantidade de dados circulando hoje é infinitamente maior do que era 10 anos atrás. E isso vem crescendo de forma de uma PG, uma progressão geométrica. Então, cada vez mais as pessoas vão precisar de pessoas, empresas que os ajudem a traduzir todo esse amaranhado de tecnologia e opções que cada vez mais a gente vai ter acesso, de uma forma que você consiga traduzir isso em benefício, resultado, uma qualidade de vida melhor, uma melhora de performance da sua empresa, uma melhora da tecnologia que você está utilizando. Então, vendas é fundamental. E, enfim, depois eu vou falar um pouquinho do futuro de vendas, mas eu vejo o nosso papel se tornando cada vez mais relevante ao longo dos anos. Porque sem vendas não tem receita. Excelente. Alfredo? Muito bom. Queria só juntar um pouco os dois e dar só uma pitada aqui. Eu acho que a gente, o papel função do vendedor, eu me intitulo como assim, eu estou gestor, mas sou vendedor. Tá? E independente de onde eu vá, para onde eu estou hoje, onde eu estava, eu acho que assim, se a gente tem essa alma, a gente sempre vai ser vendedor e a gente está fazendo alguma coisa diferente. Tá? Acho que muito no passado da profissão de vendas era aquele estigma do cara, da pessoa, do homem, da mulher que queria empurrar alguma coisa para alguém e sair correndo. Então, naturalmente você cria uma aversão a alguém que quer te forçar a fazer alguma coisa que você não queira fazer. Com a mudança hoje do mercado, que é um pouco que até que o Pedro falou e que a Karina falou, nós como vendas, nós somos a empresa na frente do cliente. Nós somos a alma da empresa. Só que se nós não entendermos, se nós não conhecermos muito bem o que fazemos,
E se nós não tivermos a humildade de escutar, entender o que o cliente está falando, entender a necessidade de alguma empresa, entender as dores que eles têm hoje, e você fazer essa conexão entre o que eu sei hoje e o que ele precisa para resolver a sua dor que está latente hoje, e oferecer algo que, de fato, eu consiga agregar valor, fazer com que até brinco com o meu time, que os olhos brilhem, que o cara fala assim, eu não sei o que é, eu não sei de onde vem, mas eu quero. Aí você gera valor. A partir do momento que você consegue fazer isso, você muda aquela versão do vendedor que sai daqui, que eu não quero conversar com você porque você está me empurrando algo que você não me conhece, você não me entende, você não sabe o que eu quero. Mas, cara, senta aqui comigo, vamos desenhar junto essa jornada, vamos entender, porque eu sei que eu posso dar um voto de confiança que a gente vai sair do outro lado, a gente vai resolver esse problema. Então, eu vejo ser muito forte isso, você entender e você ter a humildade de escutar, que é muito difícil hoje, as pessoas escutarem, porque está cada vez mais dinâmico essa vida, cada vez as pessoas elas conseguem falar cada vez mais rápido, você não consegue ter a paciência de escutar, você já quer dar uma resposta pronta, porque você acha que o que a pessoa está falando não tem nada a ver com o que você quer vender, o que você quer tirar da frente. Se você não conseguir entender isso e desenhar uma solução em conjunto com essa pessoa, e depois, que é um pouco do futuro que o Pedro falou, é entregar o que você se comprometeu, que aí você sai da discussão de vendedor e você vira, de fato, um parceiro de negócios da pessoa, não importa onde você esteja, você sempre vai ser o parceiro dela, aí de fato, você executa com maestria uma carreira de vendedor. Legal. Vou tentar recapitular e gostei muito de todos os insights. No final do dia, né, o papel do vendedor é entender quais são as necessidades do seu cliente e propor uma solução daquela necessidade que traga benefícios e agregue valor. O ponto aqui que eu queria até destacar, né, para as mais de 1.200 pessoas que estão conosco, é o seguinte: você falha ou começa a falhar na sua carreira de vendas quando você coloca os seus interesses pessoais ou as suas necessidades na frente das necessidades do cliente. Então, se você é o tipo de pessoa que faz isso, talvez a carreira em vendas não seja para você. E talvez esse seja um pouquinho dos motivos que ainda exista algum preconceito com vendas. Mas aqui a gente tem 3 super executivos que têm uma carreira consolidada e desenhada e construída em entregar valor e resolver problemas do cliente. Então, o papel de vendas, se eu entendi bem, me corrijam se eu estiver errado, é resolver as necessidades do cliente e conduzir um processo de resolução desse problema e construção de solução para trazer valor agregado para esse cliente, pensando na jornada dele. Não é uma venda, né? Não é um momento só que eu vendi e saí. É todo um processo de construção de valor, de construção de relacionamento, que o Alfredo falou é super verdade. A gente deixa de ser um vendedor para ser um parceiro estratégico de negócio. Certo? Tô correto? Sim, sim! Show. Eu acho que a Karina ia falar alguma coisa, né, Karina? E é porque eu concordo, corretíssimo, e eu acho que tem um ponto muito interessante, que é a continuidade. Você falou disso agora, e eu acho que isso é o diferencial hoje, né? A gente vai falar mais para frente de competência, e eu vou mandar para você para compartilhar com todo mundo o link da pesquisa que a gente fez sobre essa mudança do perfil de vendas. A Salesforce fez, está pública lá no nosso site, mas depois eu mando o link para facilitar. E fala sobre essa mudança, né? A gente, muito mais do que vender embora, como foi comentado aqui, precisa continuamente se preocupar com o bom uso do produto ou serviço que nós estamos oferecendo. Porque a maior fonte de venda, hoje em dia, para qualquer empresa, é a recorrência. Então, se a experiência da primeira compra é ruim, ele não vai comprar de novo. E essa compra recorrente, hoje, é o grande segredo de sucesso das empresas que estão aqui. Sim. Então, a satisfação do cliente hoje é o nosso grande segredo do crescimento de vendas. Então, esse cuidado com a manutenção do cliente, não mais vender embora, né, como foi dito, é fundamental. Legal, show de bola. Até adiciono um que é mais aí para a Karina, brilhante, tá? Eu acho que e não é para venda de software, que aqui são 3 empresas de software, né? A nuvem, que a gente fala de subscrição hoje em dia, mas desde que você vendeu uma caixa de fósforo, uma lata de tinta, é você, de fato, conhecer o que o cara precisa, entender o que a pessoa precisa e saber como você pode ajudar. E até mais difícil que na venda é falar não.
Às vezes, um não respondido de uma forma, com conteúdo, explicando por quê, é melhor, você engaja mais o cliente do que você falar sim para tudo. Legal, muito bom. E em alguns momentos isso é super importante, né? Não é só porque você é um vendedor que você tem que vender para todo mundo. Em alguns momentos você vai entender que aquele cliente não tem fit, né? O seu produto não agrega valor para ele, mesmo que o cliente queira. E ter esse posicionamento de, olha, eu não acho que tem fit aqui, eu acho que não faz sentido, é super importante. E eu queria levantar um tema aqui, começar perguntando para o Pedro. Pedro, a gente passa por uma transformação global, né? A tecnologia, né, vem acelerando as coisas. Obviamente que a Covid-19 acelerou até de forma brutal a adoção de tecnologia, mas a gente vem passando por uma transformação muito grande, né, na área de vendas, na carreira de vendas. Como é que você enxerga? O que muda, né, do vendedor lá do passado, né, aquele cara que talvez visitava todo mundo, estava sempre ali, para um vendedor hoje que tem mais tecnologia em mãos? O que você vê de diferença hoje em dia e como é que a gente pode se adaptar e usar essa tecnologia ao nosso favor? Excelente pergunta. Eu acho que isso a gente passou, acho que nas 3 empresas que estão aqui, a gente passou por um momento de reinvenção. E o profissional de vendas, ele também precisou se adaptar a essa nova realidade. E o uso da tecnologia para manter a conexão com os clientes e também não levar à exaustão, que é outro tema que também está sendo muito discutido, a exaustão digital, é fundamental para você dar continuidade ao processo de venda. Então, quando a gente olha principalmente a questão da continuidade para manter a recorrência e você manter a conexão com o cliente, o vendedor, ele, além de ter o compromisso com a entrega do que ele está buscando e do que ele está criando junto com o cliente, mas ele tem a consciência a usar melhor da tecnologia que tem à disposição dele para manter essa conexão com o cliente e respeitando o atual momento, né? A gente, mais de 50% da força de trabalho sofreu um grande impacto. Muitas empresas nem pretendem voltar ao trabalho físico, né? Indo para as operações físicas. Mais da metade pretende até continuar no trabalho remoto. Produtividade foi levantada, então não teve nem tanto uma queda assim de produtividade, mas as pessoas agora estão trabalhando de outro ambiente. Então, a questão da empatia, que antes era algo que a gente tratava e já levava muito a sério, agora, nesse momento, é prioridade máxima. A gente entender que, do outro lado, naquela conexão com o cliente, você tem um contexto que precisa levar em consideração da onde a pessoa está trabalhando, de que forma ela está, em que ambiente ela está, levar em consideração também as interações internas dentro da empresa, a colaboração entre os times, porque no final do dia a gente precisa entregar o que a gente prometeu. Então, para que isso aconteça, precisa também entender o atual momento que as pessoas estão vivendo. E a tecnologia é fundamental para isso. Sem a tecnologia, a gente não teria a menor capacidade de dar continuidade com os negócios. Mas o papel de venda sofreu um impacto, sim, de precisar se reinventar. Legal. Então, se eu entendi certo, é uma camada de tecnologia sendo adotada no dia a dia de vendas, onde a gente acaba usando mais essas tecnologias para potencializar, otimizar recursos, aumentar a produtividade, etc. Eu acho que a Karina tem bastante insight sobre isso, talvez até falando um pouquinho, né, Karina, do estudo que vocês trouxeram, né, sobre tendências ou sobre, enfim, o papel do vendedor, mas como é que você enxerga também, Karina, essa transformação de tecnologia embarcada em vendas? Como é que a gente se mantém no jogo? E eu acho que é um ponto importante aqui. Tem muita tecnologia surgindo, como inteligência artificial, né? Você pega o Einstein, você pega várias outras soluções, né? O IBM Watson. Como é que a gente se mantém no jogo em um mercado que está cada vez mais tecnológico, né? Competindo em alguns cenários, né, no entendimento nosso, com algumas tarefas humanas. Como é que você enxerga isso? Tem uma combinação, Flávio, que só a gente tem. Isso aqui, ó. Isso aqui não tem inteligência artificial que vá substituir. Então, eu acho que a gente precisa muito olhar para a nossa carreira agora, especialmente para o momento que os nossos clientes estão vivendo, porque pensem, muitos dos nossos clientes podem ter os seus negócios completamente modificados, né? Muitas empresas estão sentindo demais o impacto da pandemia porque estavam completamente planejadas para estar 100% ao vivo, né?
restaurantes, etc. Muitos mercados estão conseguindo se readaptar, outros nem tanto. Então, entender, não lembro mais se foi Pedro ou Alfredo que comentaram agora, mas o olhar do nosso cliente, escutar o nosso cliente, o desafio é dele, não é só nosso. É o primeiro ponto. E aí está o grande diferencial, porque não tem inteligência artificial nem software que substitua essa combinação. Eu acho que nos estudos que a gente tem rodado por aí, a gente vê que a inteligência artificial ela está aqui como um suporte a vendas. É assim que a gente usa hoje dentro do Salesforce. Ele está aqui para nos ajudar a ser mais produtivo, para gastar o nosso tempo e a nossa energia onde a gente de fato agrega valor. E é isso que a gente precisa entender. Atividades repetitivas com pouca essa conexão entre o emocional e o cerebral podem sim sofrer o impacto da inteligência artificial. No mais, ela pode ser uma grande aliada para nos ajudar, ainda mais nesse momento, estou aqui com criança, cachorro, a ter mais produtividade, né? Quantos de nós aqui sentou na frente do computador hoje às 7 da manhã e está até agora sentado aqui sem parar? Antes a gente ainda levantava para descer para almoçar alguma coisa, né? Hoje nem isso a gente está fazendo mais. Então é muito importante que a gente coloque o respeito aí no filtro, o respeito ao seu tempo, que está sendo tão doído, e aí a inteligência artificial vai ajudar, mas não substitui, e o respeito ao outro. Então, a cada interação que eu tenho, a tecnologia tem que ser um apoio, uma ajuda para que eu aporte valor para você, para que essa interação aqui via Zoom vale a pena para todos nós. Seja respeitosa, seja útil para ambos os lados, né? Seja valorosa para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem sempre que pensar na tecnologia dessa forma, como um aliado. Uma coisa importante, pessoal, isso vai acabar. Eu nem tenho mais um aqui para falar, mas o antigo caderninho, né? O caderninho, esse sim, se a gente está apegado em venda, olha, por favor, isso a gente precisa refletir, porque aí a tecnologia pode ajudar. Então, a tecnologia ela é uma grande, um produto substituto, né? No meu caso aqui do CRM, do caderninho do vendedor. A gente tem que aprender a imputar dados para que a inteligência artificial e a tecnologia nos devolva insights. E assim a gente venda mais, atinja as nossas metas, repense nossos produtos e serviços e continue mantendo o nosso cliente feliz e satisfeito. Legal. Muito bom. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Alfredo? Não, depois desse comentário todo, é só concordar, né? Mas é uma verdade. Acho que a tecnologia está aqui para nos ajudar. Mas se nós não formos todos, e aí é um perfil novo do vendedor, organizado no sentido de fiz uma reunião, coloquei informação no CRM, fiz uma atividade, coloquei informação na minha base de dados. Se eu não sou organizado para organizar a minha agenda, organizado para fazer uma agenda efetiva do dia a dia, porque hoje a gente está trabalhando das 7 às 7, no mundo totalmente virtual, mas a gente vai voltar para um mundo que o que diz os estudos é que vai ser um mundo híbrido, onde a tecnologia vai nos ajudar a tirar o que é repetitivo da frente e nos dar insumo e inteligência para executar o que tem que ser feito. Mas se nós não formos organizados no ponto que a Karina falou muito bem, de colocar a informação correta no sistema, você saber o que você vai fazer, saber o que vai falar, se preparar antes de uma reunião, não ir só na emoção, só no coração, mas colocar um pouco de razão nessa ação que você vai fazer, vai ser muito difícil, porque você vai continuar, aí sim você vai começar a concorrer com machine learning da vida, com vendedores que de fato fazem isso e obtêm vantagens da tecnologia que as empresas estão oferecendo. Então, se você não consegue ter essa visão, eu diria que é o primeiro passo, como que eu consigo me organizar? Porque o caderninho, na verdade, assim, o caderninho é um rascunho da sua cabeça, né? Mas a sua cabeça, ela tem um limite, ela segue até um ponto. E tem um mundo hoje rodando, que o Pedro falou muito bem, de dados para todos os lados, e a tecnologia vai absorver esses dados que estão vindo de fora, mais com os insumos que você está colocando dentro de qualquer solução hoje tecnológica, e vai te falar, olha, a melhor ação que você tem que fazer é essa. E cabe a você fazer essa execução ou não. Então, o processo de maturação de vendas, e inclusive tem uma pergunta em relação ao funil de vendas, vai ser muito mais assertivo do que era
eu diria que era até 5, 6 anos atrás. Era muito mais emoção, força bruta, do que, de fato, você sentar, entender, organizar e executar. Boa. A gente vai trazer esse ponto até das competências e habilidades do vendedor, e só para finalizar e fechar, eu acho que um ponto até em cima do que a Karina comentou, que a gente tem que entender, pessoal, é que a tecnologia ela vem para automatizar tudo que é repetitivo, padronizável, matemático, e aquilo que não é, aquilo que é humano, né? A tecnologia ela não vai substituir. E o nosso papel como seres humanos é pegar essa tecnologia e entender como ela potencializa aquilo que só a gente vai fazer. Tentando fazer uma analogia em vendas, ou tentando trazer algo de forma mais prática, a gente vê chatbots tentando vender em site, etc. Tem várias etapas ali que podem ser automatizadas. E o que eu vejo, tá, que pode ser automatizado é aquele vendedor que não agrega valor, aquele vendedor que é transacional, que quer só tirar pedido. Pessoal, a gente precisa ser o tipo de vendedor que agrega valor para o cliente, no processo de jornada, no entendimento das dores, das necessidades, da construção da solução, da validação, em trabalhar com diferentes pessoas. Então, a tecnologia, a inteligência artificial não vai fazer isso, ok? Você foca nisso, em ser humano, em ter coração, como a Karina comentou, brilho nos olhos, e a tecnologia vai automatizando e potencializando isso, tá? E aí eu queria já fazer uma mudança para as possibilidades em vendas. Eu sei que a gente está falando de 3 empresas de software que acabam tendo talvez a mesma estrutura de vendas, mas eu quero tentar talvez também trazer um pouquinho de outras indústrias, né? Então, possibilidades, tem vendedor externo, tem, muita coisa, mas eu queria hoje entender na estrutura de vocês, e acho que a Salesforce é uma referência muito boa, né, em estruturação de vendas, em carreira de vendas, onde o vendedor ele entra como SDR, BDR, aí ele vira um executivo de contas. Eu queria entender um pouquinho mais essa estrutura. Quais são hoje no time de vocês, né, as possibilidades de atuação? Quais são outras possibilidades? E eu vou começar perguntando para a Karina. Karina, o que hoje tem de oportunidade? Se a gente pega uma Salesforce, quero trabalhar na Salesforce em vendas. Quais são as possibilidades de atuação? E aí, se você puder fazer um link em início de carreira, como é que é a escadinha de vocês, seria legal. Legal. Eu acho que a primeira coisa, a gente não está olhando mais só hard skills, né? Então, eu acho que essa é uma grande mudança que a gente já percebe, não só na Salesforce, mas em muitos mercados. A habilidade de engajar, escutar genuinamente, entender os desafios do cliente é muito mais importante do que o seu background técnico, seja em que área for, porque a gente é um trabalho de time. Então, eu tenho o meu gêmeo, que eu brinco até hoje, meu sales engineer, meu engenheiro de soluções, o Alexandre Espina, o Léo Neves, o Maurício, pessoas que foram meus braços direitos o tempo inteiro nas conversas com o cliente, complementando competências que eu não tinha no meu background. Então, eu acho que a gente olha muito mais para as soft skills. Oi, cuida, fofa, a gente tem companhia hoje aí, Flávio. Meu estava junto aqui também. Então, quais são? Né? Olhando o início, a gente tem algumas formas de entrada na carreira de vendas. Desde o início da formação, onde a gente trabalha já não só com estagiários, mas também com menores aprendizes. Eu tenho 3 menores aprendizes que são os meus melhores profissionais, assim, disparados de vontade, de interesse, de aprendizado. E eles estão lá, ó, jovenzinhos ainda, né, 18 anos, início da vida acadêmica, inclusive, já pensando em vendas, querendo entender, curiosos, como o Alfredo comentou. Então, a gente tem esse início. Depois a gente passa por um caminho de trainees de fato, né? Então, esses trainees, eles entram em vendas suportando a nossa estrutura. Então, desde o início, eles estão acompanhando os vendedores mais sêniores, entendendo desafios, entendendo skills, entendendo competências, entendendo as habilidades necessárias, os desafios que eles passam e fazendo um programa de mentoria. Então, hoje, toda a minha equipe de vendas tem essa preocupação de formar os seus sucessores, né? De passar, de transferir esse conhecimento. Já passando para a camada de vendedor mesmo, né? Entrando em vendas, a gente tem, o pessoal entra por ISMB, né? Então, as pequenas e médias empresas. E olha, eu vou te falar, não tem nada de mais fácil nesse mercado.
É um mercado que a venda de valor é muito maior porque dói no bolso de quem compra, né? Então, hoje, o meu marido tem uma empresa usuário de Salesforce e ele tem lá os 5 usuários dele, que eu sei o quanto pesa, né? O quanto é importante para ele esse investimento. O quanto cada festa que ele tem que vender faz diferença no pagamento dessa licença. Então, a venda de valor numa empresa pequena é muito complexa. E a gente começa a trabalhar muitas habilidades. À medida em que a gente vai avançando na carreira de vendas, a gente vai aumentando o tamanho das empresas que esses funcionários, essa equipe atende, e aí a gente aprofunda a complexidade da venda. Então, eu passo a não ter mais uma venda de um produto ou serviço mais de prateleira, mas eu preciso desenvolver os casos de negócio. E aí aumenta a complexidade técnica e de venda de retorno sobre investimento. Então, a gente vai aumentando a complexidade da venda à medida em que as empresas vão crescendo e se tornando mais complexas em desafio. É assim que a gente faz aqui. Mas o que eu vejo nos meus clientes hoje é que a carreira de vendas é uma carreira onde a gente precisa ter escuta, muita vontade de aprender e se atualizar, porque o mercado muda, os clientes mudam e os nossos produtos se atualizam, não importa em que área. A sua capacidade de trabalhar em equipe é muito importante, porque ninguém sabe tudo. Aquele cenário do lobo solitário também está tão em desuso quanto o do vendedor do cafezinho, né? Daquele que precisa estar no relacionamento só, a gente precisa agregar esse valor. E, por último, a habilidade de você continuar esse relacionamento com o seu cliente. Continuamente. Então, vendeu, não vendeu e vai embora. Não é mais o tirador de pedido que você comentou. É o que continua aportando valor. Legal. Muito bom. Então, assim, só para ver se eu entendi, até tentando recapitular para o pessoal, quando a gente quer entrar em vendas, pelo menos em software, a gente tem as oportunidades ali de jovem aprendiz, a gente tem oportunidade de estágio, trainee, mas em geral, né, me corrija se eu estiver errado, a gente vai começar numa posição de qualificação de oportunidades, que a gente chama de Sales Development, o representante de desenvolvimento de vendas, onde ele qualifica essas oportunidades e passa para um vendedor, né? Uma outra caixinha em vendas, né, o que a gente chama de BDR, né, que é o business, é o representante de desenvolvimento de negócios, onde ele vai lá e ele ataca algumas empresas, faz um approach mais proativo, sempre tentando fazer a conexão com o vendedor. E você comentou do vendedor que vai iniciando ali no SMB, ele vai subindo e aí vai tendo mais complexidade. E eu acho que essa carreira em vendas, né, seguir essa jornada, traz muitas competências importantes para que o vendedor ele tenha uma visão do todo, né? Skills específicos de prospecção, de qualificação, de approach, de desenho de solução, de atuação com diferentes áreas. E eu queria até aproveitar e perguntar para o Pedro, né, conhecer um pouquinho da estrutura da Zendesk. Pedro, conta um pouquinho, qual que é o perfil do seu vendedor, né? O que você tem no seu time hoje e o que você tem de times paralelos que atuam com o seu time? Flávio, a Karina colocou muito bem. Acho que tem um ponto que ela trouxe que eu não posso enfatizar mais. Ninguém ganha sozinho, né? O trabalho do time, aqui a gente já trabalha com ofertas mais complexas, com identificação de retorno sobre investimento, as habilidades do vendedor enterprise, que acaba atendendo meio que o topo da pirâmide, ela precisa de um time que trabalhe em volta, como suporte, tanto no pré-vendas quanto no pós-venda. E até na identificação com aporte técnico das equipes de pré-venda para a construção dessa solução. Porque, na verdade, a gente não vai entregar simplesmente um pedaço de tecnologia para o cliente. O meio pelo qual ele vai adquirir a tecnologia através do vendedor, no fundo, ele está buscando um benefício para a empresa dele. E para tangibilizar esse benefício, não basta ter um vendedor com emoção ou com vontade de fazer aquilo acontecer. Precisa, assim, ter todas as competências, tanto analítica, quanto disciplina, entender a complexidade do cliente, entender do valor que ele está agregando, mas precisa da competência, que é um soft skill, que eu nem chamo de soft skill, para mim é o valor humano, você conseguir se conectar com as pessoas, você conseguir liderar as pessoas. A liderança sem impor, mas liderando com exemplo e com valores e trazendo o cliente para o centro, faz com que as equipes trabalhem em conjunto. E essa harmonia da equipe em conjunto, com certeza, vai entregar o melhor benefício para o cliente. Então, de uma forma geral, Flávio,
as equipes que trabalham comigo, não diretamente, mas indiretamente, mas todos fazem parte do mesmo tipo, tem desde a do pré-vendas, que faz toda a cadência técnica, que acompanha o vendedor desde o primeiro dia, até um ecossistema de parceiros que também trabalham em conjunto com meus vendedores, que também aportam valor, então escalabilidade para a nossa situação no território nacional, o Brasil é imenso, então a gente precisa desse apoio também, até a equipe de Customer Success, que está mais focada no pós-venda e no sucesso do cliente, e as equipes que fazem toda a geração desse pipeline, que é um conceito que a gente vai falar mais para frente, mas é o topo do funil, por onde as oportunidades chegam, com que qualificação elas chegam. Então, quando a gente consegue efetuar uma venda com sucesso, toda essa jornada, ela tocou praticamente todos os times de vendas da Zendesk, desde o início da qualificação da oportunidade até o envolvimento de todas as equipes de suporte à venda, que são fundamentais, e também dos executivos. Eu participo e atuo diretamente com meus clientes, atuo junto com meus AEs, e tem momentos que a liderança é 100% do AE, tem momentos que a liderança é com a gente, tem momentos que a liderança é técnica, porque o cliente precisa de um aporte mais técnico. Então, esse conjunto de orquestração que a gente tem no momento da venda é fundamental. Então, ninguém ganha sozinho. Legal, muito bom. E eu queria até aproveitar e perguntar, nesse ecossistema que você mencionou, Pedro, tem o executivo de vendas, né, o account executive, né, que é esse papel de vendedor, principalmente em tecnologia, e como você mencionou, tem outras áreas envolvidas, pré-vendas, tem o próprio marketing, tem o sucesso do cliente que você pode trazer no processo de vendas para gerar valor agregado, né, mostrando que você é uma empresa que cuida dos clientes, e várias outras áreas. E você comentou sobre essa liderança, né, que é uma liderança compartilhada em determinado momento, é um, em determinado momento é outro, mas qual que é o papel do vendedor? Né? Aqui eu queria trazer um pouquinho dessa visão. O papel do vendedor, né, é deixar o time técnico fazer o trabalho, é deixar o time de sucesso do cliente, ou é drive a estratégia, ele precisa liderar, ele precisa liderar. O vendedor precisa, a expectativa é que ele lidere o contato com o cliente, ele seja o ponto de contato. A gente tem eu acredito muito nisso, o vendedor ele precisa deixar essa pecha de vendedor, que é o que a gente comentou muito aqui, que acaba trazendo todo esse lado pejorativo, ele precisa ser o Trusted Advisor. Trusted Advisor, ele precisa ser a pessoa de confiança do cliente, no qual o cliente vai poder abrir a sua estratégia com o vendedor, discutir essa estratégia, o ponto futuro, da onde ele deseja chegar, e abrir isso de uma forma estratégica com o vendedor. O vendedor tem o papel de liderar e traduzir essas necessidades e essas demandas que o cliente abriu com ele, por ele ter conquistado essa confiança com o cliente, e trazer isso para dentro da empresa com as equipes que vão apoiar ele em volta. E aí, acionando cada equipe no momento que é o correto para executar aquele objetivo do cliente. Então, o papel do vendedor, principalmente no enterprise, ele precisa liderar. Ele precisa liderar e fazer essa conexão entre o cliente e a empresa. Além de ser o advogado do cliente e da confiança do cliente, ele tem que ser o advogado do cliente dentro da empresa. Ele é que vai trazer e vai defender e vai trazer as demandas e os benefícios que se espera daquela conversa, daquela transação que ele está buscando. Excelente, muito bom, muito bom. Eu posso até falar pela Zoom, né? Eu atuo na Zoom. A gente tem um time técnico que nos apoia nesse processo de avaliação, validação do cliente. Então, é super importante saber o momento certo de engajar os seus recursos, trazer eles para o desenho da estratégia, para você também não queimar cartucho, né? Porque são recursos escassos, muitas vezes, altamente competidos internamente, né? Então você precisa saber o momento certo de engajar. E eu queria aproveitar e perguntar para o Alfredo, seguindo nessa linha de oportunidades, o que tem em time ou não. Fiquei sabendo, Alfredo, que tem uma vaga, né, no seu time aberto, né? Que é alguém que vai suportar o time. Eu queria entender um pouquinho mais, se puder, usar esse exemplo só para a gente entender na prática, né, as possibilidades de vendas, explicar qual que é essa vaga que você tem aberta no seu time, qual que é o papel dessa pessoa no ecossistema de vendas. Sim. Na verdade, a gente tem algumas vagas abertas, né? Mas especificamente esta vaga é uma vaga onde a gente procura pessoas que queiram se desenvolver na carreira de
vendedor, né? Então, é onde a gente vai colocar, essa posição, ela vai trazer a possibilidade de você se engajar com os clientes, primeiro entender todo o ecossistema do Zoom, o que faz, qual a estratégia, para onde vai, conhecer as pessoas, as áreas de suporte, que o Pedro e a Karina comentaram, quem faz o quê, qual que é o papel de cada um. A gente, aqui no Zoom, a gente brinca que a gente só começa a trabalhar depois de quase 2 meses, porque a gente passa um mês em treinamento intensivo aqui, onde a gente não recebe, ninguém recebe nem cota, nem território, nada, até terminar todas as certificações que a gente tem que fazer aqui dentro. Isso é super importante para o tema conhecimento. E depois disso, a gente vai, uma área onde você vai poder trabalhar junto com vendedores mais experientes, atendendo contas relativamente grandes ou não, a partir de 1.000 funcionários, aonde você vai poder fazer ações de execução, ações de qualificação, identificação, execução e finalização do processo de venda, tocando todos os pontos que o Pedro comentou, para transações menos complexas, onde tanto a área de conhecimento como a área de os vendedores mais seniors, os vendedores enterprise que a gente fala, eles vão estar atuando junto com essa pessoa para desenvolver skill de vendas, ajudar numa ligação, apoiar numa demonstração, ensinar como é que é o processo de vendas, porque como a Karina falou, é a primeira etapa, né? É onde a gente começa, de fato, a pessoa entender o que é vendas, a ver o que é preciso ser feito, a perceber como é bom você atender uma demanda, uma satisfação do cliente. Cara, quando o cliente fala, obrigado por ter me ajudado, aquele brilho no olho que você tem, aquele gostinho de, putz, eu quero mais, é aí que você começa. Excelente, muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar e perguntar, fazendo agora uma mudança mais para competência. A gente pode flutuar, tá, pessoal? Se vocês quiserem abrir o microfone, falar e perguntar e posicionar, enfim, zero estresse. Eu queria entender, a gente falou indiretamente, né, das competências do vendedor. Ele tem que ser um cara que joga em time, é um cara que gerencia muito bem os recursos. Mas se fosse para, assim, pontuar, para vocês, quais são os principais skills de venda? O que vocês buscam, né, numa pessoa que está passando num processo seletivo do seu time? O que é importante para você, Karina, para falar assim, eu quero essa pessoa, né? O que ela tem que ter, ou o que ela precisa desenvolver para atuar no seu time? Primeiro, ela tem que saber se vender, no melhor dos sentidos, né? Olha só, nós temos 1.200 pessoas nessa call, tenho certeza que são 1.200 profissionais incríveis. Mas tem algumas coisas aqui que cada um de vocês vai saber o que é o seu diferencial, o que só você tem. Normalmente, a gente busca algumas competências já trabalhadas. O que seriam, né? Essa pessoa conhece do meu produto ou serviço? Porque isso me ajuda, me facilita esse caminho dele para começar a vender. Então, você já conhece meu produto ou serviço? Não. Tudo bem, aprende-se. O tempo é o suficiente para se aprender? Temos lá, ó, pessoal, o Trailhead, vou mandar esse link também, plataforma gratuita de aprendizado para carreira e para produto. Então, tem lá. Ele conhece dos meus competidores? É um conhecimento muito importante para a gente entender em que mercado a gente está inserido, como é que está a nossa competitividade, guardado sempre as devidas a confidencialidade, né, dos nossos históricos de profissão. Ele conhece do mercado onde ele está inserido? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Se eu vou entrar num mercado novo, né, o Alfredo estava comentando agora, tipo, a gente está crescendo, a Zoom está crescendo no Brasil, Zendesk crescendo, Salesforce crescendo. A pessoa conhecer desse mercado, ainda que ela não conheça nem do competidor, nem do produto, é um diferencial. Além disso, olhando lá para os soft skills, tem coisas que só a gente tem. Então, essa capacidade que a gente tem de... Eu trabalho em equipe muito bem, eu gosto de marketing, eu crio campanhas, eu sou criativo. Tem alguma coisa que a gente não vai ler no seu currículo, como a gente comentou aqui no início, mas que pode ser o seu diferencial e algo que a gente está buscando para complementar a nossa equipe. Então, hoje, das 35 pessoas que reportam diretamente para mim, cada um tem uma característica diferente. E a gente ganha junto. Então, quando um desenvolve uma estratégia de prospecção, ele sugere e replica isso para todo mundo, para ninguém reinventar a roda.
Se eu estou fazendo um trabalho voluntário, então a gente agora, para cada negócio fechado pela equipe, está doando uma cesta básica. A gente faz isso para todo mundo. Eu tenho uma pessoa da equipe que olha isso. Num momento de estresse tão grande que todo mundo está vivendo em casa, é importante olhar o well-being, saúde mental, saúde física. Como é que está isso para a gente? Um vendedor meu lidera essa iniciativa para a equipe inteira. Então, é muito importante que a gente olhe aspectos além das competências que a gente busca. E aí eu dou dois pontos muito importantes que também são públicos, podem dar uma olhada lá. Salesforce Great Characteristics, então são 5 são competências que a gente pode olhar. Então, a gente olha a gestão de tempo, habilidade de trabalhar conflito produtivo, trabalho em equipe, dentre outras. E a gente olha os 7 Summits. O que são os 7 Summits? É uma analogia dos 7 grandes picos de escalada do mundo, que estão em cenários completamente diferentes, né? Em climas diferentes, em lugares, continentes diferentes, mas que a gente precisa conseguir vencer esses desafios para escalar. E em vendas, eles se traduzem em construção de big deals, em gestão de tempo, em conhecimento de negócio, conhecimento de processos de vendas. Ó, fugiu, hein? Estou em inglês aqui. Business acumen, sales acumen, time management, big deals. Já vou lembrar os outros 2. Deixa de bônus. Deixa de bônus. Deixa de bônus. Me procura lá depois que eu mando para vocês os 7. E é um livro, tá? Eu mando o vídeo, inclusive, do 7 Summits. E é muito interessante, porque são 7 competências que servem para o Alfredo, servem para o Pedro, servem para mim, servem para você, Flávio, servem para todo mundo. Que são muito legais a gente olhar e ver como é que a gente está. Quais são meus pontos fortes, onde eu preciso me desenvolver. E mais do que isso, monta um plano de ação para se desenvolver. Porque quando a oportunidade do Alfredo estiver pública, a gente vai lá, se aplica. Já está pública. Já está pública. Opa, vamos lá então. Flavião pode passar o link à vontade aí. Vamos deixar o pessoal de RH maluco. Eu vou passar. Mas, Karina, eu acho que uma coisa interessante que você falou, que acho que o que você falou tem tudo a ver. Assim, esse tipo de conhecimento técnico e conhecer mercado é super importante. Mas eu colocaria 2 pontos que são muito alinhados aos soft skills. Eu acho que a curiosidade que a pessoa tem de conhecer o novo, a vontade que a pessoa tem de fazer algo que nunca foi feito antes, e a resiliência que eu vi aqui, que alguém comentou aqui no chat, para todos os pontos. Porque, infelizmente ou felizmente, hoje em dia, os hard skills, dependendo da posição de vendas que você está, uma venda mais técnica um pouco mais diferente, claro, mas quando você está numa posição de vendas mais genérica, se você não consegue entender, escutar e às vezes receber um não, absorver isso e voltar com um brilho no olho, onde as pessoas olham e falam, cara, esse cara está hoje com uma motivação, essa pessoa está com uma motivação tão grande e eu vou ter que escutar. Então, quando eu, além dos temas que eu vejo da Karina, quando eu vou fazer um processo de entrevista, e dependendo da vaga, claro, tem umas vagas que, dos vendedores enterprise, você tem outros skills que você tem que ter na bagagem, mas quando eu pego uma vaga de uma pessoa que quer começar em vendas, que não tem talvez toda essa bagagem, mas, cara, eu quero me jogar, eu quero experimentar, eu quero ver o que vai acontecer, é essa vontade, cara, eu não sei, mas eu quero aprender, cara, eu não sei, mas entrei no seu site, eu estudei, eu vi que tem isso, eu vi que tem aquilo, olha, eu trabalho com um laboratório, eu vi que o Zoom pode fazer telechamada, eu pensei nesse caso de uso ali, mas eu nunca trabalhei com isso, eu posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas só pelo fato da pessoa estar aberta, se jogar no sentido, cara, eu estudei e vim aqui falar o que eu acho que eu sei. E desculpa se por acaso eu falar alguma coisa errada, mas não é por mal, é porque eu quero muito fazer parte dessa empresa. Eu quero muito estar aqui. Então, essa vontade, esse brilho no olho que a gente olha, que engraçado, está cada vez mais difícil você ver esse brilho no olho, é o que, às vezes, a diferença de um currículo com um background fantástico, com histórico incrível, com resultados excelentes, ao cara que está, talvez, no meio da jornada, ou começando a jornada, e você fala, eu vou perder meu tempo com esse cara, vou perder tempo com essa mulher, vou perder tempo com essa pessoa. Por quê? Porque a gente trabalhando direito, a gente dando o coach certo, a gente direcionando, ele vai longe. E, de novo, a gente está gestor, mas a gente é vendedor. E vendedor não é super-homem. Já foi um dia. A gente precisa de pessoas novas, até porque
A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, entendeu? Talvez, sei lá, o Pedro vai morar fora, a Karina vai morar fora, eu mudo de empresa, e a vida continua, entendeu? E quem vai ficar no lugar? São essas pessoas que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, esse cara pode estar falando a maior loucura do mundo, mas o fato de ele estar aqui sentado na minha frente, se expondo, querendo aprender, curioso, foi lá, buscou, entendeu? Desenvolveu o negócio, entrou no site da Salesforce, viu uma solução nova que junta com o passado dele que ele conhece e vai continuar e vai oferecer uma coisa diferente, para mim, vale muito. Porque eu sei que esse cara é um cara curioso, é um cara resiliente, é um cara aberto a aprender e também é um cara aberto também a pôr a cara para bater. E no final, só complementando, acho que o Pedro vai comentar, mas no final esses skills que você trouxe, Alfredo, são, né, como o Pedro muito bem colocou, os human skills, né, as habilidades humanas, né? Então, o lifelong learning, a vontade de aprender, a adaptabilidade, o brilho nos olhos, a garra. E se você tem isso, você vai fazer o que você quiser na sua vida, com excelência. Se você tem esse mindset, você vai ser consistente o suficiente para fazer todos os dias, mesmo, né, naqueles dias desafiadores, você vai cair, você vai levantar, você vai se esforçar para aprender, você vai querer, enfim, desenvolver e colar, né, se aproximar das pessoas que são referência. Então, esses skills são muito importantes. Eu acho que o Pedro, né, pode comentar um pouquinho. Eu ouvi dizer que você tinha um bom vendedor, Pedro, que saiu da Zendesk recentemente. Excelente, excelente. Acho que complementando aqui o que a Karina e o Alfredo comentaram, e eu acho que o público aqui, a quantidade de jovens que está aqui escutando a gente, é fundamental vocês entenderem que vendas e a carreira em tecnologia aqui em vendas, ela é a mais democrática que existe para quem quer fazer acontecer. Então, independente de outras profissões que, até pela própria natureza, exigem um cronograma de faculdade, universidade, enfim, uma evolução. Eu sou filho de médico, então a carreira do médico é muito pautada por isso. E hoje eu sou vendedor. Então, o brilho nos olhos e a vontade de você construir a sua carreira, e você tem que se dedicar 110% para isso. Porque a profissão de vendas é uma das mais difíceis que existem, porque você tem que ter capacidade analítica, disciplina, saber que você vai tomar mais não do que sim, você ter um ownership da sua carreira, você brigar internamente com você todo dia para levantar e executar o que tem que ser feito. Então, é um autocontrole que você precisa ter e desenvolvimento das suas habilidades, dos hard skills. Aqui na Zendesk, a gente oferece o mesmo treinamento, desde o SDR ou BDR que entra, até o VP que entra dentro da empresa. O nosso enablement, ele é completo. Só que esse hard skill, ele é igual para todos. Agora, o soft skill, que é a resiliência, a vontade, o lado humano, o realmente se interessar pelo seu impacto do que você vai criar e gerar, é o que me faz brilhar os olhos quando olho um candidato. E o Alfredo aqui, o Flávio, faz a gente brilhar e falar assim, essa pessoa merece uma oportunidade porque ela quer fazer a coisa acontecer. E vendas tem essa possibilidade, ela é democrática. Eu sou designer, bailarina, desoceiro, como é que vocês falam, Alfredo? Desossa, cara, não sou açougueiro. Desossa. E a gente brigou, mas a gente tem ownership da nossa carreira, identificamos os skills e a gente investiu o nosso tempo nisso. E tem que ser uma dedicação completa, de corpo e alma. Quem busca querendo um emprego, normalmente não vence em vendas. Você tem que dar o algo a mais. Quem quer só um emprego, talvez não seja o melhor lugar em vendas. Quem quer realmente fazer a diferença, transformar, principalmente no mundo de tecnologia onde a gente está, precisa vir com o coração. E o coração é que vai fazer a diferença. Boa. Gostei, Pedro. Vendas é a coisa mais democrática, vendas é a carreira mais democrática que tem. Isso é verdade. É muito democrático. Aceitamos todos. E tem um pessoal fazendo uma facilitação gráfica aqui, anota essa, hein? Vendas é a carreira mais democrática. Vai sair lá no nosso painel. Eu já vi, é bem legal. Daqui a pouco a gente mostra, o pessoal está fazendo. Mas eu gostei muito disso, viu, Pedro e Karine e Alfredo, principalmente a parte das soft skills. Eu conheci, assim, vendedores muito bons, muito melhores do que eu, assim, de longe,
capacidade técnica, eu não estou falando de técnica de produto, estou falando do processo de vendas, né? Uma habilidade impressionante. Mas no momento de se relacionar com o time, no momento de expor os seus valores, eram pessoas difíceis de lidar, pessoas que, enfim, acabavam até atrapalhando a operação como um todo. Então é importante, né? Casar, né, os soft skills como valores, princípios, e o resto se desenvolve, né? Claro que a gente precisa de um cara que tenha os skills necessários para executar o trabalho que ele foi contratado para executar. Mas as soft skills, elas vão te potencializar muito no longo prazo e você vai conseguir, inclusive, identificar quais são as hard skills que você precisa desenvolver. E eu queria aproveitar, tem muita gente que fala assim, puxa, eu quero trabalhar no Zoom, na Salesforce, na Zendesk, mas tem muito lugar que não é essa realidade, né? De uma empresa corporativa, uma estrutura para apoiar o vendedor. Como é que faz para aquele vendedor que está trabalhando numa empresa pequenininha, que não tem recurso, que não tem treinamento? Como é que ele faz para, se desenvolver, 2, ele realmente entregar o seu número, entregar valor agregado e sair dessa para uma, talvez, oportunidade melhor, ou, por que não, transformar o ambiente que ele está? Como é que vocês enxergam a realidade, que é a grande realidade de muita gente que atua em vendas? Quer que eu posso falar? Pode. Aí depois a Karina. Eu achei que a Karina ia falar já. Desculpa, eu falei que começa tudo. Não, sem problema. Não, mas o que você falou, acho que não, a realidade que nós vivemos hoje no mundo de tecnologia é uma realidade bem diferenciada. Inclusive, para várias empresas de tecnologia também hoje, né? Existem empresas de tecnologia hoje que são processos de décadas atrás, que ainda tentam fazer a mesma coisa, repetindo e estão em grandes dificuldades. Mas quando a gente olha o vendedor, que ele, independente, que é o que a gente falou um pouco, é a pessoa que trabalha em tecnologia ou é a pessoa que trabalha com uma empresa menor, uma empresa que vende uma solução específica, um produto específico, acho que tudo que a gente conversou hoje, acho que vai em encontro a essa necessidade. Então, se você, por acaso, hoje não tem um sistema de CRM, ou você tem hoje, por exemplo, um caderninho, ou você tem hoje... Gostei dessa, Karina, o caderninho. O meu está aqui, acho que vou ter que abandonar ele daqui a pouco. Eu tenho um vício, adoro caderno, cara, que coisa horrorosa isso, né? Mas se você consegue, de novo, tá aberto a aprender, ser curioso e correr atrás, entender o que você está, entender o que o seu cliente precisa, entender onde o seu cliente está inserido, para quem você vai oferecer um produto ou serviço e como você vai fazer isso, independente se você está numa empresa de tecnologia ou uma empresa pequena, já é um grande começo. E aí você começar a se organizar, porque é um pouco que a gente falou no começo, é você sair do coração e da emoção, que precisa ter, tá, pessoal? A gente precisa ter coração e brilho no olho na vida, tá? Para qualquer coisa na vida. Senão a vida ela passa muito rápido, ó. Com essa pandemia a gente está vendo muita coisa ruim acontecendo, e a gente tem que valorizar muito a vida. Então, se a gente não tem esse brilho no olho e falar, cara, hoje eu vou acordar, eu vou ganhar aquele cliente, eu vou entender o que ele faz, eu vou saber qual a dor dele, eu vou entender que mercado, onde ele está inserido no mercado e como que eu posso fazer a diferença para ele. E se eu receber um não, eu vou voltar aqui. Eu vou receber um não, eu vou voltar aqui, porque a resiliência, a persistência, alinhada ao conhecimento técnico e a curiosidade, vai te leva longe. E aí, você tendo esses skills, o resto é você explorar. Hoje, a internet nos ajuda, e a Karina mandou 2 links aqui super interessantes, que, cara, você consegue desenvolver skill de vendas hoje, com treinamentos online, você consegue acessar livros hoje online, você consegue fazer várias atividades que vão, o quê? Vão dar mais conteúdo para você evoluir na carreira. Porque, de novo, ninguém aqui virou vendedor, ou já é diretor, ou é vice-presidente, ou é dono de empresa à toa. Ele vai muito dessa vontade, cara, não importa se eu estou numa grande empresa ou uma pequena empresa, se eu tenho esses skills que todo mundo está comentando aqui, com certeza a gente vai melhorar a vida da pessoa que a gente quer atender e vai melhorar a nossa vida, por consequência. Porque a vida é uma relação de ganha-ganha. Boa. Eu falei um pouco demais. Eu fiquei brilhou meu olho aqui. Não, mas no final é o que importa. Se você tiver um brilho no olho de verdade e ele for real,
vai ser nesse momento que você vai conseguir passar por esses desafios. Não é porque você está trabalhando numa empresa pequenininha, com pouco recurso, que você não pode sair dessa. Então, um ponto, a gente tem acesso à tecnologia. Quantos recursos? A Karina mandou e eu vou mandar aqui também, né? O Trailhead tem tantos recursos, tantos podcasts, né? E você pode, sim, através desses recursos e desse acesso que você tem, consumir conteúdo de gente de altíssimo nível, onde você consegue sair do ponto A para o ponto B, mudando a sua realidade, se preparando para futuros próximos passos. Eu vou contar uma história. Eu trabalhava numa empresa chamada Santo Digital, parceiro Google, e eu sempre tive o sonho de trabalhar na Salesforce. Salesforce sempre foi a empresa dos meus sonhos. Eu não falava inglês, e eu sabia que era importante inglês, né, para atuar numa empresa global, e eu não tinha os skills que eu gostaria de ter para atuar numa empresa como a Salesforce. Eu planejei o meu próximo passo. Eu falei, eu vou trabalhar na Salesforce. Eu identifiquei o que eu tinha de gap, aprendi inglês, evoluí o meu processo de vendas, conheci um pouco mais sobre os produtos. 1 ano depois eu estava trabalhando na Salesforce. Então, foi para mim uma lição de que não importa de onde você venha, não importa o seu momento atual, se você sonhar grande, se você tiver brilho nos olhos, se você desmistificar isso e olhar um pouquinho para os planos, né, de ação que você precisa tomar para alcançar aqueles objetivos, porque não adianta só ficar no brilho nos olhos também, né? Tem que agir, tem que se planejar, tem que se preparar. Você vai conseguir fazer o que você quiser. E aí eu acho que a Karina ia comentar alguma coisa, né, Karina? Vamos subir. Vamos subir. Para você poder ter esse acesso ao conhecimento. E aí vem um pouco da proatividade, né? Essa curiosidade que o Alfredo comentou, com proatividade precisa acontecer, gente. Você sentar aqui, ó, agora atrás do computador e ficar esperando seu cliente te ligar para vender, acabou. A gente agora precisa, não é? A gente precisa ser mais proativo para buscar o conhecimento. Então, a gente mandou aqui o link. Segue a gente também. Eu sei que o Alfredo posta conteúdo super legal, o Flávio posta, o Pedro também. Eu posto aqui, posto no Instagram, porque é tão gostoso falar sobre isso que a gente fala em qualquer lugar, né? Então, a gente vai continuar postando, compartilhando aqui com Vamos Subir o conteúdo, mas eu acho que vocês estão no lugar certo, porque além de você ter essa proatividade, liga para o cliente, entende o que ele precisa. Talvez o que ele precisa não seja mais o que a gente vende, volta para a empresa. Fala para o teu chefe lá, fala, cara, a gente precisa se reinventar, o cliente não quer mais isso. O canal que eu me comunico com o meu cliente não é mais o que ele fala. Então, se a minha loja está fechada, eu vou para o WhatsApp. Vamos embora, eu posso fazer, é legal, está dentro das regras da organização. Vai embora, não fique esperando a organização te dizer o que você tem que fazer. Traz ideia. Pedro, Alfredo, a gente não adora quando trazem ideia para a gente fazer um negócio diferente? Façam isso. Eu adoro as ideias mais malucas que tem. Adoro ideia maluca, adoro. E esse ponto que a Karina falou é fundamental, né? A gente precisa ser proativo. A gente não pode esperar que a empresa ou o mercado... A gente precisa fazer acontecer. Então, não adianta ficar sentado atrás da cadeira. Aqui a Karina já divulgou opções de treinamento. A gente tem uma parceria com o Instituto, que o IOS, que também oferece capacitação. E aí tem Zendesk, tem Microsoft, ou seja, vou compartilhar o link agora com vocês aqui no chat. Ou seja, a informação hoje nunca foi tão fácil de ter acesso. E a gente comentou aqui, nós somos privilegiados. A grande maioria da população brasileira nem acesso à internet tem. Nem acesso a estar aqui nessa oportunidade que a Vamos Subir gerou, tem acesso. Então, vocês sabem que precisam ter na mente que isso é um privilégio. A gente precisa saber usar isso da melhor forma. Não ficar aguardando a empresa, no caso do vendedor de uma empresa pequena, se não está satisfeito, trouxe a ideia, pensou melhor, provocou a empresa, faça a sua carreira. Busque o seu sonho e bote um plano para isso. Acho que o exemplo do Flávio aqui é claríssimo, né? Ele tinha um objetivo na vida dele, colocou esse objetivo, definiu o que ele precisava para estar dentro daquela empresa que ele tanto almejava e buscou isso. E depois ainda foi trabalhar comigo e foi muito bom, e agora está com o Alfredo. Então, esse aí está bem. Pedro, fala assim que eu vou lembrar quando a gente trabalhava junto, hein? E a gente também. Eu trabalhei 5 anos com esse senhor aqui do meu lado. Então... Boa, muito legal, muito legal. Eu queria, na verdade, trazer um ponto, que acho que o bate-papo está super legal, a gente já vai para as perguntas. Pessoal,
tem a opção de fazer perguntas, e eu ativei, eu vi que tinha muita pergunta boa, eu acho que vale a pena as pessoas terem a possibilidade de ver, e até mesmo dar um like. Então, ali no Q&A, tem algumas perguntas. Se você viu alguma pergunta que você gostou e que você quer a resposta, vai lá e dá um like na pergunta. Então, tem uma pergunta da Vilma Lopes, por exemplo, que ela diz o seguinte: o que pode ser considerado o maior adversário de um vendedor? E eu já vou trazer a pergunta agora, vou quebrar o protocolo e antes do final a gente já traz essa pergunta. Então, olha só, já tem 25 likes, 28. O que pode ser o maior adversário de um vendedor hoje, na opinião de vocês? E aí, Pedro, talvez você possa começar contando um pouquinho, porque acho que a gente já teve discussões disso no passado. Olha, o maior adversário do vendedor hoje, primeiro, ele não ter a empatia de escutar o cliente. Ele não ter o momento e o tempo de escutar o que o cliente precisa. Essa é a base. A preparação, o estudo sobre o cliente, o estudo sobre a indústria, tudo isso é hard skill. Você senta, você precisa ter a sua disciplina, você precisa entender para quem você está vendendo, de que forma você está vendendo. Agora, de nada adianta se você não sentar e escutar o cliente. Então, o vendedor que não escuta o cliente, o vendedor que não entende de como ele pode agregar valor para o cliente, não entende dos benefícios da solução que ele está propondo, isso parte do início. Se você não escuta, você não vende. Porque ninguém mais compra, eu brinco, e a gente já falou muito disso, eu, Alfredo, você, ninguém acorda todo dia e fala assim, nossa, que bom, hoje eu vou comprar Zendesk. Isso não acontece. Ninguém acorda um dia, 9 da manhã, abro e vou comprar. Ele tem um objetivo. Então, se o vendedor não está pronto para escutar aquilo e traduzir e ter ali a disciplina de escutar o que o cliente precisa com cuidado, ele nunca vai conseguir traduzir isso em venda. E isso, por trás disso, tem preparação, todo o hard skill que as empresas oferecem, a gente oferece, todo o enablement possível, tem o apoio dos colegas, dos peers do lado, apoio da direção da empresa e da liderança, mas de nada adianta se ele não para e escuta. Ainda mais no momento que a gente vive hoje. A gente precisa escutar. E falar menos e escutar mais. E esse é um dos pontos que, para mim, impedem o vendedor hoje de avançar. E eu vou até acrescentar um ponto, Pedro. Muitas vezes a gente não ouve. Tem o outro lado que quer ouvir demais o que não é realidade e gasta energia e tempo onde talvez não tenha a oportunidade. E tem um ponto super importante, né? Um estudo que foi feito de 5 vendedores, 4 presumem o que é a necessidade do cliente. Então é muito importante não presumir. Quem tem que falar é o cliente. E aí o Alfredo gosta de falar isso, o Pedro também gosta de falar isso, fazer as perguntas idiotas, né? Recapitular, deixa eu ver se eu entendi, né? É isso aqui que você está falando? Então, é importante, não é só a questão de não ouvir, mas ouvir demais e sair presumindo para acelerar o processo, né? Os ouvidos felizes, quando a gente ouve o que não é realidade e acaba colocando energia, esforços, onde de fato não tem oportunidade. E aí eu pergunto, né, Alfredo e Karina, talvez a Karina primeiro, o que pode ser uma arma, né, que joga contra o vendedor? O que é o grande, talvez, ponto ali de adversário para ele performar, na sua opinião? Acomodar. Para mim, eu acho que acomodar em todos os sentidos, né? A gente falou um pouquinho sobre esperar que a empresa traga, esperar que o cliente traga. A gente precisa sugerir. A gente precisa se desafiar, a gente precisa parar de achar que as coisas virão até a gente, começar a buscar essas coisas. Então, até nas próprias interações com o cliente, né? Ao escutar, será que eu não posso encontrar um caso de uso diferente para o meu produto? Será que eu não posso mostrar? Eu não tenho só que me apaixonar pela minha empresa, meu produto ou serviço, né? Mas me apaixonar pelo que eu estou agregando para o cliente. Porque eu acho que dentre todas as perguntas que a gente precisa fazer para eles, é assim, o meu produto ou serviço vai endereçar o que no seu negócio? Porque não adianta eu vender Salesforce, Zendesk, Zoom, chocolate, que aliás eu já devorei meu chocolate Salesforce que eu ganhei. Se eu não estou agregando nada, se eu estou comendo esse chocolate é porque ele está me trazendo algum valor. Que valor é esse? Se eu entendo que valor eu estou endereçando para o meu cliente, minha conversa é outra. Não é uma conversa de preço, não é uma conversa de desconto.
E eu acho que essa mudança de postura, sabe? Sair da acomodação, entender, puxa, se o meu cliente comprar, no meu caso aqui, vou dar meu exemplo, o Salesforce, o que eu vou estar ajudando ele a fazer? Ele vai estar atendendo melhor o cliente, ele vai estar vendendo mais, ele vai ganhar produtividade, né? Ele vai interagir melhor. O que eu estou endereçando? O que eu vou fazer esse cara feliz? Seja profissionalmente, né? No nosso caso aqui, em vendas. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Boa. Eu diria só uma palavra, ansiedade. Acho que a ansiedade, junto com falta de conhecimento, junto com o comodismo, que a Karina falou muito bem, são atitudes de uma pessoa que a gente entende que, cara, ou ela vai se atropelar, ela vai ser infeliz, entendeu? Aí vai reclamar da carreira de vendas, vai falar que nunca deu certo. E tem situações, às vezes, que, de fato, a gente vai errar. E a gente não vai ganhar todas. É normal, gente. Cara, tem dia que eu perco, dia que eu ganho. Também tem dia que eu acordo de mau humor, cara. Dia que eu tenho que ficar bem-humorado. E tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Mas o que uma pessoa muito grande aqui é você ser muito... A ansiedade de você querer fazer uma coisa, não escutar o cliente, querer resolver um problema para tirar da frente, eu vejo como um grande problema. Porque não é que você está ajudando o cliente, você está criando um problema para o cliente, se você conseguir vender. Porque muitos não vão conseguir vender, porque a ansiedade, as pessoas, a gente acha que a gente sabe demais, mas o cliente sabe muito mais que a gente. Boa. Muito mais que a gente. Então, se a gente não entender de fato e ter a humildade de sentar, escutar, segurar a ansiedade, cara, eu vou falar isso. Não, segura, não fala. Entende o que está acontecendo antes. E qualquer coisa, leva para casa, fica quieto. Depois você volta com alguma coisa positiva. Mas entenda que cada ação que você faz vai ter uma reação imediata ou não, mas vai ter. E aí a ansiedade, às vezes, é pior, é o que joga mais contra o vendedor. Boa, excelente. Eu queria até, para usar bem o tempo, quero já focar nas perguntas, tá? Excelentes insights. Super rápido, tá? A gente acabou nem falando de tecnologia, mas a gente abriu o conceito de CRM, ou mencionou a palavra. Queria, assim, a explicação rápida e breve, né? Eu vou levantar alguns conceitos, tá? Eu vou jogar no colo de vocês, e aí vocês explicam o que é esse conceito em vendas. Vou começar, então, com a Karina. Karina, qual que é a definição de CRM? Tá bom? E por que é importante o CRM na vida de um vendedor? Gestão de relacionamento com o cliente. Tá bom. Por que isso é importante para o vendedor? Porque nossa cabeça, nosso caderninho, nosso celular não são suficientes para que a gente propicie uma experiência incrível, aumente as vendas e dê continuidade nessa relação para que as vendas continuem acontecendo. A empresa que vende uma vez só morre. As empresas, para crescerem e permanecerem, precisam vender constantemente. E o CRM nos ajuda numa relação dupla, né? Porque a gente precisa inserir dados no nosso CRM para que ele nos ajude a organizar esse tempo, priorizar as interações e a gestão do nosso território, lembrar tudo que já foi feito na relação com o cliente, para que a organização entenda como um todo, né? Quando eu consolido essas informações, que ações funcionam e não funcionam. Então, se a gente não tem isso, o que acontece normalmente? A gente faz mais reunião interna, a gente fica desabafando ainda mais, e isso não leva a gente a ser mais produtivo, a vender mais, a gastar mais tempo com a nossa família, com os nossos amigos, com quem a gente quer. Isso faz a gente ficar mais preso em reunião interna, sem produtividade. Então, o que o CRM nos traz é a possibilidade de organizar isso em uma ferramenta onde ele esteja acessível de qualquer lugar, em qualquer plataforma. Então, hoje eu sou capaz de olhar no meu celular como estão os meus clientes, se o meu vendedor teve um contato com ele, quando, o que falou, por que mídia falou, de que desafios de negócio eles falaram, para que eu possa melhorar a minha sugestão de produto, meu posicionamento de preço, minhas campanhas, o material que eu vou entregar para a minha área de prospecção, que foi que você comentou, né? Tanto são dois termos que a gente escuta muito nesse mercado, inbound e outbound, né? Os BDRs que vão prospectar ativamente, os SDRs que recebem os leads do marketing. Esses termos são muito legais, vocês familiarizarem, depois lá no Trailhead vocês vão poder saber mais. Mas esses insumos, insumo para a área de marketing, insumo para a área de atendimento, tudo isso vem de um CRM bem utilizado.
mas a ferramenta não faz nada sozinha. Se o vendedor não inserir os dados dele lá, o CRM não vai ajudar em nada. Então, esse trabalho tem que ser um trabalho de uso, de adoção, de input de informação contínua. Eu brinco nos funcionários, agora a gente tem lá a integração com o WhatsApp. Dá até um print e cola. Faz alguma coisa para que essa informação esteja registrada. Assim você vai ter umas férias tranquilas, porque você sai de férias, a informação está no CRM, você dá continuidade. Então, tudo isso é muito importante, o CRM ajuda aí. Show. Olha só, adorei. A gente vai partir para mais um conceito. Vamos só fazer o seguinte, até a gente vai fazer um post. O time já estava me cobrando, cadê a foto e etc. Então, a gente vai tirar uma foto agora que a gente vai postar, é um momento de sorrir. E aí a gente já vai para mais um conceito. Vamos lá, aqui, ó. 1, 2, 3 e... Peraí, gente. Deixa eu... Tô apanhando da tecnologia. 1, 2, 3 e... Vai. Show. Agora, Pedro, conceito, funil de vendas. O que é o funil de vendas e por que é importante uma empresa ter um funil de vendas ou até mesmo um vendedor seguir esse funil de vendas? Funil de vendas ou pipeline, como a gente está acostumado a falar muito dentro do nosso setor, mas basicamente é por onde entram as oportunidades, os leads dentro da empresa. E como esses leads, uma definição de pipeline no funil de vendas, como esses leads vão desde uma qualificação até o momento de fechamento daquela oportunidade ou daquele deal, como a gente chama. Então, esse funil de vendas, ele é super importante a gente entender o vendedor entender o processo de venda e a metodologia do funil de vendas, para ele saber em cada estágio daquela oportunidade o que precisa aportar de valor, de recurso e de esforço. Então, quando uma oportunidade chega, pode ser que ela chegue por inbound, como a Karina falou, que são aquelas oportunidades geradas de fora para dentro, aquelas de prospecção, onde a gente tem um time que busca clientes fora da estrutura já montada do CRM. Todas essas oportunidades, elas entram dentro de um funil de vendas. Então, para trazer um paralelo aqui com o e-commerce, acho que todo mundo aqui já comprou ou já tem acesso ao e-commerce, é desde aquele momento que você visita um site de e-commerce, você começa a clicar nos banners, entender o que está acontecendo, até o momento que você considera aquela compra e você vai para o final. No nosso mundo, isso também acontece. Só que são etapas um pouco mais elaboradas, desde a qualificação da oportunidade pelo time de BDRs, até o percentual que essas oportunidades vão avançando no funil de vendas. E dessa forma, a empresa consegue olhar esses percentuais e olhar esse avanço das oportunidades dentro do funil de vendas. Imagina que o funil começa numa boca mais aberta e ele termina no fechamento. E a gente começa a ter modelos de predição de quanto a gente vai ter no caso de faturamento dentro do trimestre ou de faturamento dentro do ano e de previsibilidade do que está acontecendo no momento da venda. Isso ajuda também a todas as áreas em volta daquela oportunidade, no momento que o funil de vendas vai transacionando entre as etapas do funil de vendas, isso também sinaliza a toda a organização que tipo de suporte, que tipo de apoio e que tipo de recurso aquela oportunidade precisa para avançar. E isso envolve todas as áreas da empresa. Vai do marketing, vai de vendas, vai da equipe de suporte de pré-vendas, vai para a equipe de Customer Success. Então, o funil de vendas é a base, por onde a gente analisa a saúde do nosso negócio e por onde o vendedor precisa ter a consciência de cada etapa, de cada pedaço dessa metodologia. Show de bola, show de bola. Alfredo, último conceito, e a gente vai, pelo tempo, né, a gente vai terminar certinho. Tem algumas perguntas não respondidas, não vão ser respondidas, pessoal, peço desculpas, mas acabei de mandar, tá bom, o link do post, né, dessa foto que a gente fez, falando um pouquinho de como foi o dia. Deixa a sua pergunta lá, você quer ter muito, né, a sua pergunta respondida? Deixa lá, eu vou fazer um esforço para a gente conseguir ter as respostas aqui da Karina, do Pedro, do Alfredo, pelo menos uma ou outra. Eu sei que a agenda é difícil, mas eu vou tentar com eles. Então, vai lá e deixa o seu comentário, além do seu feedback, super importante. Alfredo, último conceito, o que é forecast ou previsão de vendas? Por que isso é importante também? Por que isso é um skill que tantas vezes são requisitados para executivos que vão passar por processos seletivos para vendas? Bom, excelente pergunta.
O forecast o forecast ou commit, depende de cada empresa fala isso, ou número na pedra, como muitos falam, qual você com a sua carteira de vendas, com o seu território, quanto você vai trazer de receita nos clientes que você está trabalhando hoje, né? E a soma desse número de receita ou de forecast que você vai ter, que cada um está contribuindo para a empresa, vai dar uma previsão de quanto que a empresa vai reportar ao mercado, se é uma empresa de capital aberto ou internamente, quanto vai ser a projeção de receita, né? E com base nessa projeção de receita, começam os estudos em cadeia. Para essa receita, eu preciso montar uma estrutura de suporte diferente, eu preciso montar uma estrutura de marketing maior, eu preciso montar uma estrutura de atendimento, porque eu vou começar a ter mais gente que entra em contato para tirar dúvida ou querer uma ajuda. Então, quando o número que a gente coloca, o forecast, qual a previsão que você vai vender naquele trimestre, naquele mês ou naquela semana, e isso gera um impacto muito grande em toda a cadeia da empresa. Eu brinco que a gente fala que é qual o número na pedra, né? Qual o número que você vai trazer ou sim, porque o forecast é sagrado, né? Tem que sentar e tem que entender que, cara, se a gente se comprometeu a trazer 10, 100, 20 milhão, não importa, porque não adianta a pessoa colocar um número lá e chutar para frente e não ter o que fazer, mas o forecast é aquilo que você, de fato, cara, vai se comprometer com a sua habilidade comercial, com a sua habilidade profissional a trazer essa receita, né? E isso pode acontecer, que vai acontecer, você traz muito mais, como pode acontecer, ou você acaba não trazendo, mas isso não quer dizer que é um problema de imediato. A gente tem que entender o que aconteceu. Perfeito. Pessoal, queria agradecer muito. Acho que a Karina ia falar alguma coisa. Fica à vontade, Karina. Dá tempo, é muito rápido. Só para vocês saberem, eu acho que esse ponto que o Alfredo trouxe é muito importante no forecast, né? No número que a gente coloca na pedra. Porque isso impacta a previsão que a empresa vai dar, não importa o tamanho, para o mercado, para os clientes, a segurança que ele tem, inclusive, para se planejar, para crescer ou para não crescer. É por isso que esse número é tão importante, quando a gente se compromete com o número. E não existe na categoria de forecast manga. Conhece a categoria? Não. É o commit, é o best case, né? Mais ou menos, ele não tem certeza desse, e tem o manga. O manga é aquele que faz o número assim, puxa, eu projetei 100, mas vem 2.000. Porque isso mostra que a gente também não está fazendo um controle do nosso território, do nosso planejamento de vendas de forma adequada, ou a gente não está trabalhando de forma transparente. Então, é muito importante que esse controle seja para mais e para menos, e essa conversa com o seu gestor funcione para que ele possa crescer continuamente, né, Alfredo? Excelente. Com certeza. Com certeza, Karina. Bom ponto. A manga... Eu tenho alguns vendedores manga, viu? É difícil de gerenciar, dá uma preguiça às vezes, mas a gente tem que educar, viu? A gente tem que educar. Ainda bem que eu não sou vendedor manga, tá tudo certo. Tô brincando. Não, tá tudo bem. Mas a gente gosta de trazer surpresas. Não é legal ter surpresas também? É bom, não é ruim, né? Desde que a gente saiba com antecedência da surpresa, vai ter uma surpresa. Não, surpresa com surpresa tá vindo. É o best of best, né? É o best of best. Tem o best e o cara bota o best of best. Boa. Trouxe um negócio que ia fechar mês que vem para agora. Talvez feche. Opa, fechou. Aí sim, é uma surpresa legal. O mínimo de previsibilidade. Legal. O mínimo de previsibilidade. Mínimo. Perfeito. Show. Pessoal, olha só. Só para a gente finalizar. Coloquei aqui no chat do Zoom, tá bom? O LinkedIn de todos. Coloquei também o nosso post aqui. Então é importante, até para ouvir seu feedback. Acho que a Karina, o Pedro, o Alfredo vão gostar de ouvir. O que você achou? Deixa a sua pergunta lá também. Coloquei, tá bom? O Telegram do Vamos Subir, tá bom? Caso vocês queiram entrar e participar. E também coloquei, a gente vai fazer uma campanha, a gente vai sortear pontos legais aqui, tá, pessoal? A gente vai ter um sorteio para 3 pessoas, para ter meia hora, tá bom? Cada pessoa, na verdade individual, meia hora com um dos 3, tá bom? Então, para participar é o seguinte, tá? Você tem que ir lá no Instagram ou, tá bom? No LinkedIn, não tem problema. E você precisa postar alguma coisa. O que você aprendeu? Pode ser um vídeo, pode ser, enfim, algum insight. Se vendendo também, tá bom? E aí você tem que postar. Marca, gente. Marca, exato. Tem que marcar, tá bom? Se for no LinkedIn, tem que marcar, tá bom? Se for no Instagram, Karina tá no Instagram, o Pedro não gosta dessa... Mais ou menos. E o Alfredo também não usa. Então tá tudo certo. Minha filha controla o meu Instagram.
Boa, boa. Então você tem que postar, tá bom? Eu vendedor, hashtag eu vendedor, carreiras em vendas e, né, colocar alguma coisa ali que você aprendeu e se vender de alguma forma. 3 pessoas vão ser selecionadas para um bate-papo com um dos 3. Não é com os 3, tá bom? A gente vai fazer uma divisão e cada um vai para um bate-papo. Uma super oportunidade, tá bom? Queria só destacar, eu sei que tem pessoas perguntando, mas e certificado e etc. Sei que vocês não vieram por certificado, tá bom? Tem muita gente que está aqui só porque quer aprender, mas tem aqueles do certificado. A gente estudou, a gente sabe. O certificado é só amanhã, tá bom, pessoal? Para quem participar do último bate-papo. Amanhã a gente tem o bate-papo que a gente chama de talk com especialistas, tá bom? A gente vai trazer o Fábio Couto, um cara que eu aprendo demais com ele, muito bom. Trabalha com a Karina, se eu não me engano, né, Karina? Tá no seu time, não? Show! Muito bom. A gente vai trazer o Marco Túlio, que é executivo da Zoom, tá no time do Alfredo, e a gente vai trazer a Breda Carvalho, que é da Zendesk, que eu tenho assim, eu sou suspeito para falar da Breda, minha mentora em vendas, sem dúvida nenhuma, uma das melhores vendedoras que eu conheci, muito boa mesmo, e amanhã a gente vai poder bater um papo prático sobre entrar em vendas, tá bom? Vai ser mais Q&A, mais perguntas e respostas, tá bom? Então amanhã é mais bate-bola, onde vocês vão poder entender e beber da fonte como entrar em vendas, como fazer o movimento e como ter alta performance. Como é que esses caras pensam, tá bom? Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, em especial a Karina, o Alfredo, o Pedro, pela oportunidade. A gente aprendeu muito com vocês, muito mesmo. Foi uma aula. Acho que todo mundo sai aqui motivado, inspirado e com uma visão muito mais ampla do que é a carreira em vendas. Eu amo ser vendedor, ouvindo vocês, aprendi muito. E eu acho que todo mundo também sai motivado a ser uma pessoa melhor. Porque no final das contas, pessoal, isso aqui que eles estão fazendo é o give back, é a retribuição, que é o propósito do Vamos Subir. Como é que a gente pode criar oportunidade para a gente aprender, se desenvolver, evoluir e, ao mesmo tempo, retribuir para a sociedade? Então, eles estão aqui fazendo isso. Essa é a personificação, a materialização do que é o give back. Está aqui até às 8h30 da noite com o filho, com o marido, esposa, todo mundo ali perguntando, já bateram na porta, mas estão aqui. Então, acho que a coisa mais importante é se a gente sair daqui, né, criando essa cultura de como é que eu ajudo agora, como é que eu retribuo. E você vai retribuir até mesmo postando o insight lá no LinkedIn, lá no Instagram, para que outras pessoas sejam impactadas. E mais, se você pode, vou lembrar de novo, abre o seu Pix, abre o aplicativo do celular e doa, tá bom? A gente vai impactar famílias que foram afetadas pela Covid-19. Então, últimas palavras, pessoal. Não sei se vocês querem deixar, mas Karina, Alfredo, Pedro, obrigado pela oportunidade. Se vocês quiserem se despedir do pessoal, fiquem à vontade. Quero agradecer demais, gente. Mais de 1000 pessoas assistindo a gente. Uma honra para a gente, um prazer poder estar dividindo um pouco do que a gente viveu nesses poucos anos de carreira, né, Alfredo? A gente combinou de não falar a idade e tal, né, Pedro? Não. Então, a gente começou agora, então... Mas aproveitar aqui o momento para também dizer que amanhã a gente tem o Salesforce Live, que é o nosso maior evento do ano no Brasil, com um monte de convidado bacana. A gente vai falar muito de venda. É um evento público, online, gratuito. Entra lá, entra no Salesforce lá, dá um Google, vocês vão achar o Salesforce Live Brasil. Vai ser um prazer ter vocês lá conosco. Eu quero agradecer aqui também a oportunidade, Flávio. Te admiro o Vamos Subir. Tive a oportunidade de conhecer o Vamos Subir já faz um tempo e, para mim, é uma honra estar aqui. A gente sempre ficou de combinar esse bate-papo e fico muito feliz que ele aconteceu. E falar de vendas é sempre uma paixão, o tempo é curto, mas a gente constrói uma história em vendas, é uma escola da vida. Então, a gente tem muita coisa para compartilhar, então fico torcendo aqui para ser um dos sorteados para poder dividir isso com esse público. E, mais uma vez, obrigado pela participação. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Zendesk, tem zendesk.com.br, YouTube, a gente tem todos os canais de mídias sociais disponíveis para vocês acessarem a gente. E foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Karina. Obrigado, Alfredo, pela parceria hoje à noite. Obrigado, Fabinho, pelo convite. Obrigado a você. Rapidinho, foi assim, gratidão. Eu queria só gratidão que eu estou sentindo. Eu estou sentindo gratidão por ter feito parte desse live hoje. Então, gratidão, estar com essas 4 feras aqui, com um cara que eu tenho super respeito no mercado, orgulho, com alguns já trabalhei, com
com a outra que quase trabalhei algumas vezes já, né? Quase mesmo. Gratidão, e eu acho que obrigado, pessoal. Eu saio daqui feliz, eu saio daqui com um sentimento de realização. Eu acho que hoje eu vou dormir feliz pelo fato de poder ter ajudado com alguma coisa que eu falei. Eu sei que eu falo várias barbaridades às vezes, mas algumas coisas eu falo certo, né, Pedrão? A gente sempre fala algumas besteiras, mas eu agradeço, gratidão. E quem quiser conhecer um pouco o Zoom, acho que a grande maioria de vocês sabe o que é o Zoom, mas a gente tem muito mais a oferecer. Dá uma entrada lá e não se esqueçam de aplicar na vaga. Vai ter muito mais aí daqui a pouco disponível para vocês, porque é que nem o desenho do Vamos Subir, para o alto e avante. Então, excelente. Pessoal, boa noite. Não se esqueçam, tá bom? Campanha do vendedor, hashtag eu sou vendedor, carreiras em venda, hashtag carreiras em venda. Não deixa de marcar o Vamos Subir, independente de ser no Instagram ou no LinkedIn. LinkedIn marca todo mundo, tá bom? Porque senão a gente não consegue acompanhar, tá bom? Então, hashtags super importantes. Pessoal, boa noite, obrigado. E amanhã, vamos lá, de novo, hein? Amanhã, às 19 horas, nós estamos juntos novamente. Tá bom? Segundo dia, quero certificado. Amanhã no final da live. Quem participou hoje e amanhã. Tá bom? É isso, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado.